nós vamos falar um pouquinho de Jacó, com que autoridade? Nós vamos falar sempre baseada nos textos bíblicos. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, não tem outra. Paz, Débora, Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Qual é a nossa base textual? Tá? Nossa base textual será Romanos capítulo 9. Vamos ver o Novo Testamento para compreendermos quem foi Jacó, a sua identidade. Alex Mendes deixou uma pergunta aqui para mim. Quais os dias e horários das aulas? Então, sempre eu estou postando o dia e horário das aulas no Instagram, tá? Mas o horário é sempre 20 horas, tá? Os dias são definidos de acordo com a semana, então é bom vocês ficarem ligados aí. Boa noite. Josué Ribeiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a sua vida. Maria Rodrigues. A paz, Luciana. Estou amando ver seus vídeos. Que bom. Que bom. Deus abençoe. Seja bem-vinda a mais esse dia aqui, onde nós vamos aprender a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Diz o seguinte, versículo 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou praticassem o bem e o mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Somente esse texto aqui, ó. O mais velho. Amém. Amém. Deus abençoe, Alex. Muito bom. Muito bom. O mais velho servirá ao mais novo. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, tá? Nós vamos trazer aqui algumas informações. Muitas delas você já conhecia, outras vão ser acrescentadas na vida de vocês, se vocês quiserem anotar aí, tá? Informações que geralmente são importantes para a nossa fé cristã, para entendermos a aliança, o que é aliança, tá? Então, sempre falamos na Bíblia de Abraão, Isaac e Jacó, praticamente Gênesis todo, Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nas canções, enfim, faz parte do nosso contexto bíblico, por isso eu trouxe aqui o nome de Jacó para vocês e o significado dele. Como nós lemos aqui, Jacó tem um irmão gêmeo, esse irmão gêmeo se chama Esaú, Esav, né? Aquele que nasceu primeiro, né? Tinha o direito da primogenitura, e aí foi lá e vendeu essa primogenitura como um símbolo daquele que, né, não quer, aquele que está em cima de um tesouro, mas não dá valor a esse tesouro. Nós olhamos para Jacó como aquele que comprou, mas nós esquecemos de olhar para Esaú como aquele que vendeu, aquele que não deu o valor devido à sua primogenitura. Então é muito importante você entender, tá, quem foi Jacó, e Esaú também, aquele que vende, menospreza, não dá valor à sua primogenitura tão preciosa. Tá? Quando nós falamos de Jacó, nós falamos também de Israel, pois de Jacó nasceram aí os seus 12 filhos, e as 12 tribos surgiram daí. Judá, filho de Jacó. Levi, filho de Jacó. José do Egito, filho de Jacó. Então, nós esquecemos desses pequenos detalhes aí. Já falei aqui que tem muitos hinos carregados dessa expressão, né? O Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Que Deus é esse e quem é esse Jacó? Então, nós vamos trazer algumas nuances importantes aqui sobre o nome, identidade de Jacó. Em hebraico, se você quiser anotar aí, é Iakov. Iakov, segurador de calcanhar. Calcanhar é Yakev, em hebraico, segurador de calcanhar. O que isso tem a ver? Quando ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, Esaú.
ele nasce ali segurando. Essa expressão segurador de calcanhar, em Israel, está falando de alguém que é o enganador, tá? Virou uma expressão. Mas Jacó não poderia ter tomado esse nome só por ter segurado o calcanhar de seu irmão, não. Durante a sua vida toda, ele enganou também. Ele tem uma trajetória de engano e a Bíblia não exclui isso. Tá? Ele é tido como enganador também. E muitas pessoas traduzem Jacó como enganador. Em hebraico não é enganador, em hebraico é segurador de calcanhar. Né? Enganador é o que ele é na sua essência, né? O que ele foi, na verdade, na sua essência. Tá? E nós lemos aqui, Deus já havia falado, tem uma parte muito interessante que eu quero falar para vocês. Deus havia falado claramente com a sua mãe. Isso é importante? Gente, nós estamos falando aqui de uma cultura que a mulher não tem voz. E, de repente, Deus traz uma mensagem. Deus poderia ter trazido essa mensagem para Isaac. Não, mas Deus prefere trazer essa mensagem para sua mãe. Olha, tem 2 nações aí no seu ventre. O maior servirá ao menor. Então, teve uma escolha de Deus ali antes do nascimento. Romanos diz que foi uma eleição de Deus. Deus escolheu assim. Ele não precisava fazer o que fez para alcançar o que Deus já havia dado a ele como promessa. Então, esse enganador aí fazia parte da sua essência, de que ele era. Ironides Dias, irmã Ironides, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda aí. Tá? Geralmente, nós nos esquecemos que havia uma promessa, e essa promessa foi falada. No seu ventre tem 2 nações, o maior servirá ao menor. Algumas vezes, a bênção, Deus faz isso aqui, ó. A mão direita vai na cabeça do mais velho, mas Deus vira, Deus faz o que quer, tá? Escolha dele, soberania dele. Então, ele escolheu Jacó. Escolheu Jacó e assim diz o texto, versículo 13, como está escrito, eu amei Jacó e odiei Esaú. São expressões fortes na Bíblia? São, mas é a vontade soberana de Deus sobre a vida deles. Nós estamos falando, tá? De Jacó e Esaú. Então, creio eu que ele não precisava enganar e fazer tantas trapaceadas pela vida para conseguir aquilo que Deus já havia prometido a ele como herança, tá? Deus já havia escolhido, Deus já havia falado com a sua mãe sobre isso, tá? Eu estou lá em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 26, depois você leia esses textos aí em casa, tá? Se você quiser saber mais dessa trama aí, que é bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu encontro. 25, versículo 23. E o Senhor disse para ela, tem 2 nações no teu ventre, dois povos se dividirão do seu ventre, e um povo é mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Por que Deus, nós estamos falando de Jacó e Esaú, por que Deus trouxe uma profecia tão grande para uma mulher? Né? Nós estamos falando de um povo que não dava voz à mulher, tá? E Deus faz isso. Deus faz isso. Né? Quem dirá no nosso tempo, né? Quantas e quantas revelações Deus tem trazido para as mulheres, Deus tem levantado mulheres desse tempo para serem teólogas, para serem pastoras. Eu creio nesse ministério pastoral também feminino. Deus tem levantado pessoas e é uma escolha de Deus, uma decisão de Deus. Não podemos muito interferir naquilo que Deus faz, né? Psicólogo Davi, você falou Abel e Caim, em que sentido, né? Se você puder explicar para nós aí, tá? Então, Jacó, qual era a sua personalidade? E aí, que Deus mostra para nós através do texto bíblico. Vou falar algumas coisas para vocês.
tá? Ele era uma pessoa bem calma, bem calculista, tá? A Bíblia diz que ele esperou seu irmão vir cansado do campo e ofereceu-lhe o guisado. Então, ele preparou esse guisado, tá? E ofereceu no momento oportuno. Então, ele era bem persuasivo, não era uma pessoa ali aventureira. Podemos dizer também que ele tinha um pouquinho aí de dissimulação, né? Aquele que convence para o engano, tá? Tudo isso. Ele cozinhava bem também, fez ali o guisado. Olha, tá aqui, você quer trocar? Que história é essa de trocar? Trocar primogenitura. Você nasceu mais velho, você é o mais velho. Mas tem as tábuas de Nuzi, tá? As tábuas de Nuzi falam sobre isso, depois vocês pesquisam, sobre esse direito de trocar primogenitura. Então, você tem esse direito também, porque junto com a primogenitura tem os direitos e tem também os deveres, né? Então, as pessoas não queriam aqueles deveres, eles trocavam aquele direito, né? Quando fala-se de porção dobrada, por exemplo, a porção dobrada vai para o mais velho. Por quê? Porque o mais velho vai cuidar dos pais na sua velhice. Digamos que seja aí a porção dobrada, que também Elias e Eliseu falam, comentam sobre ela, a porção dobrada. Você tem 2 filhos e aí você divide a sua herança em 3 partes, tá? 2 dessas partes vai para o filho mais velho e uma para o filho mais novo. Então, a porção dobrada é aquela herança dividida em 3. Se for 4 filhos, divide a herança em 5 partes. 2 partes para o filho mais velho e os outros filhos recebem uma dessas partes, tá? Isso é porção dobrada. Isso é unção de primogenitura, tá? Unção dobrada aqui. Eliseu pede lá, ele queria a unção aí de primogenitura. Então, Jacó era bem calmo, calculista, persuasivo. Ele foi assim também com Labão, né, o seu sogro. Ele persuadiu ali, conseguiu conquistar algumas coisas. Ele também era amoroso. Veja bem, a Bíblia diz que ele amou tanto Raquel à primeira vista, que ele trabalhou por ela 7 anos, e a Bíblia diz que passou como se fosse alguns dias, 7 anos, como alguns dias, pelo tanto amor que ele amava. Então, ele era também um pouco amoroso demais, amoroso, tá? Então, o primeiro engano dele foi a primogenitura. O segundo engano aí muito importante foi ter tomado aí a bênção que seu pai, ele enganou seu pai facilmente, né? Colocou ali pelos sobre seus braços e fingiu ser Esaú para receber a bênção do seu pai, a bênção patriarcal. Então, ele era bem persuasivo, bem calmo, calculista também, né? Como assim, irmã Luciana? Isso é Jacó, isso é o Deus de Jacó, né? Como Deus é um Deus de uma pessoa assim. Pois Deus é o nosso Deus e Deus conhece as nossas fraquezas e mazelas também. E de todas elas ele cuida muito bem, tá? Jacó também ele é um tanto quanto privilegiado com Deus, né? Que ele foi escolhido desde antes do seu nascimento. E ele viu uma escada que tocava o céu, e ele viu anjos de Deus subindo e descendo nessa escada. Em João capítulo 1, versículo 51, Jesus Cristo fala assim: vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo em mim, eu sou. No Filho do Homem, ele teve uma visão do céu, do próprio Deus, tá? Eu falei, né, que ele é um homem amoroso, né? Nos 7 anos pareceram-lhe como poucos dias, está em Gênesis 29, 20. Um pai também apaixonado pelos seus filhos, sempre ali cuidando, zelando. Ele amou tanto José, que até chegou a estragar o menino, né, de tanto amor. Ele fez para ele uma túnica talar de mangas largas. Que isso? Ele fez para ele uma roupa de príncipe. Ele nem era príncipe, mas fez uma roupa de príncipe para o seu filho. Ele fez
tudo para ele. E passou, tá? Nós esquecemos dessa parte também. E passou muitos e muitos anos da sua vida pensando que o seu filho querido havia morrido. Aí, no finalzinho da sua vida, ele deixa uma frase bem triste para nós. E quem é Jacó? Jacó é aquele que luta com um anjo e prevalece. Jacó também, ele tem perseverança naquilo que faz. Um homem que trabalha 14 anos pelas suas esposas, perseverante, tinha foco, sabia onde quer chegar, onde queria chegar. Muitas pessoas precisam aí das características positivas de Jacó em suas vidas. Trabalhar 7 anos por um objetivo. Às vezes nós queremos que Deus traga as bênçãos assim no estalar de dedos, né? A bênção dos videozinhos ali do TikTok, né? Tudo, um estalar de dedos, tudo acontece. Na vida não é assim. Nós precisamos, passo a passo, crescer, andar, caminhar, nos moldar. Crescer, que eu digo, é aqui, nós mesmos. Não podemos ser os mesmos do ano passado. Nós precisamos crescer. E o conhecimento nos fará crescer. Eu estudei teologia desde 2007, eu venho estudando. E eu entrei numa turma, a sala cheia de pessoas. E as pessoas que eu conheço que estão usando daquilo que aprendeu são pouquíssimas, quiçá umas 3 ou 4. E cadê aquelas 40 pessoas que começaram e pararam dos seus objetivos? Continuam estagnados. Tá? Continuam estagnados. Então, até eu digo na fé. Muitos deles se desviaram da fé, porque não entenderam a salvação. Nós precisamos caminhar com objetivo. Quem eu quero ser daqui 5 anos? Como eu quero que as pessoas me conheçam daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? O que eu quero que os meus filhos e netos vejam em mim? Quem foi a mamãe? Quem foi a vovó? Só uma foto na parede? Uma lembrança de que a comidinha era boa? De que o abraço era bom? Isso é bom também, né? Mas só isso? Que legado nós estamos deixando para eles? Como pessoas, como seres humanos? Quais ensinamentos nós temos dado para eles? Como pessoas? Né? Eles vão ter os seus filhos também. Então, Jacó, ele foi perseverante. Perseverante. Anote aí, ó, perseverança. Perseverança. Há um dos homens aí mais românticos da Bíblia, né? Trabalhar esse tanto, né? Então, ele lutou com Deus em Peniel. Peniel, a face de Deus, que chamava o vale ali, o vale de Jaboque. Né? Lutou com Deus, face a face. Face a face. E a vida dele foi mudada ali. Então, demorou uma vida toda para ter o um encontro com Deus e sua vida e seu nome ser mudado. Tem algumas pessoas que eu digo que são como o vinho de Jesus lá na festa, né? São os últimos a serem transformados, eles são só o pote de água. Mas lá no último minuto, Jesus transforma ele em vinho. Assim foi Jacó, na última instância, ele se torna vinho e vinho bom. Deus usa todas as suas características positivas a seu favor. E ele não mais, na história da Bíblia, tem falando sobre engano. Pelo contrário, ele foi enganado pelos filhos. Tá? Aquele ciclo vicioso de engano é quebrado. Nós precisamos quebrar ciclos na nossa vida que só nos levam para baixo. Ah, você já nasceu assim, você já nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, você não tem mais jeito. Tem sim. Com Jesus tem. É só você ter um encontro com Deus face a face que a sua vida vai ser mudada. Tá? Assim como Davi, então, teve alegrias e derrotas, vales e montes em suas vidas, nós também temos. Jacó representa muito bem também a nação de Israel.
Um povo que tem alegrias e derrotas, ao mesmo tempo eles estão agarradinhos com Deus, de repente eles já não estão mais. Essa identidade de Yaakov, de Jacó, que passa a ser Israel. Israel é príncipe de El, príncipe de Deus. Agora ele é de Deus. Um príncipe. Deus sempre presente, Deus sempre com ele. Ele saiu como Jacó do vale e voltou como Israel. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos fazer esses encontros aí com Deus. Particularmente, até no nosso quarto vai funcionar. Jesus me muda, me transforma. Já contei aqui algumas vezes para vocês, tá? Não sei se a irmã Eronides está aqui ainda conosco. Dá um amém aí se você tiver, irmã Eronides. A irmã Eronides foi minha vizinha lá nos Estados Unidos, de porta mesmo, lá no apartamento. É até engraçado que ela pegava a Larissa, minha filhinha, quando tinha um aninho, levava a Larissa e chegava lá e falava, cadê a Larissa? Tem muito tempo que você trouxe ela para cá, tá te incomodando aqui. Ela falou, não, coloquei a banheira com água quentinha, a Larissa estava lá tomando o banhozinho. Então, ela sempre cuidou muito bem dos meus filhos enquanto éramos vizinhas, né? Glória a Deus por isso. Não sei se ela tá ali, não respondeu, mas ela viveu esse momento, tá? Que eu estava casada, assim, recém-casada, né? Na primeira filha ali, eu era muito difícil, muito complicada, né? De lidar com pessoa, tá? Sempre áspera e essas coisas e tal. Deus não tinha trabalhado ainda as partes negativas ou a serem tratadas ali da minha personalidade. E eu um dia orando e pedindo a Deus, né? Orando aqui, estudando, Deus me falou da bacia do tabernáculo. Eu falei, Deus, que bacia é essa? Deus falou comigo, olha, você precisa se enxergar antes de entrar para ministrar no santo lugar. O sacerdote precisa se lavar, mas ele também se enxerga. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, quem nós somos, e pesar na balança. Essas são as minhas qualidades e vou usá-las para Deus. Esses são os meus pontos de melhoria. Senhor, me ajuda a transformá-los. Eu vou entregar esses pontos ao Senhor. Eu não quero ser mais assim. E foi assim que Deus me mostrou quem eu era. E eu não gostei do que vi. Então, eu fui passando por um período de transformação, um Peniel que durou aí alguns anos, um encontro com Deus. Então, Deus de Jacó é uma expressão que nós usamos muito na igreja. O poderoso de Jacó também usamos muito essa expressão. Semente de Jacó também, algumas pessoas usam essa expressão, né? São expressões que vêm para mostrar que o Deus é o Deus de Jacó. Aquele enganador que foi transformado, Então, nós vamos ficar por aqui, deixar alguns minutinhos para vocês fazerem as suas perguntas, tá? Como obter tais conhecimentos? Como entender a vida, a trajetória de um homem de Deus? Jacó, Esaú, tem muitas coisas que poderíamos falar aqui, né? O tempo é muito corrido. Abraão, tantos homens de Deus, como aprender desses homens? Olha, busque conhecimento, estudando, examinando, tá? E o estudo, ele precisa de alguém para te ajudar, tá? É assim como eu já falei para vocês, muitos alunos começaram a teologia comigo e pararam. Às vezes falta estímulo, tá? Tem até uns videozinhos na internet, né, engraçadinhos, que às vezes o cara tá andando de bicicleta ali, todo desanimado, de repente vem uma vaca na estrada, um bezerro lá, um gado, e ele sai doido, acelerado, adrenalina surge ali. Então é assim, às vezes Deus nos proporciona, olha, você precisa dessa oportunidade de aprender e conhecer mais, porque eu vou te usar nessa área. E de repente você está ali desanimado, Deus vai trazer, tá? Deus vai trazer.
estímulos externos. E no deserto, nós teremos que dar nossos frutos, tá? Jacó não sentia nada por Leia? É uma pergunta bem pessoal. Nós precisamos analisar toda a narrativa bíblica, né, para podermos afirmar, tá? Mas assim, sem ler tudo e analisar e pesquisar direitinho, fica difícil responder. A Bíblia só afirma o seu amor exacerbado, né, pela sua irmã. Deixa eu ler aqui, pastor José Sampaio. Impressionante que após Jacó descer do Peniel, com a permissão de Jacó, Esaú agora agarra o pescoço de Jacó. Não entendi muito bem. A experiência no Peniel fez Jacó confiar no Senhor e não temer o mal. Sim, ele foi transformado ali minutos antes de se encontrar com seu irmão e fazer ali as pazes ali daqueles anos de tristeza e anos de amargura que viveram, né? Eles viveram separados como irmãos, né? Muito complicado isso. Mais alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, tá? Eu agradeço a vida de vocês, sou grata a Deus de verdade, tá? Por cada um que estiver aqui comigo. Leiam aí Gênesis capítulo 25. É só mais um detalhe aqui para falar para vocês que eu marquei aqui na Bíblia e não citei, tá? Isaac, a Bíblia fala Gênesis 25, 20, anota aí. Isaac tinha a idade de 40 anos quando casou-se com Rebeca, tá? E orou ao Senhor, versículo 21, e orou ao Senhor por sua mulher, porque a Rebeca era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e ela tinha 60. Deixa eu ver se eu marquei. Isso. Versículo 26. Isaac tinha a idade de 60 anos quando eles nasceram. Opa! Então ele orou 20 anos para que nascessem esses meninos. Mais uma vez, tenha perseverança. Saiba onde você quer chegar, mesmo que para isso você ore 20 anos. Tá? Às vezes nós lemos esses textos bíblicos e esquecemos de fazer as matemáticas, mas as matemáticas são importantes também ao estudar a Sagrada Escritura. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Rica e abundantemente.